Boa tarde, irmãos, tudo bem? Paz e graça. Vamos estar meditando a respeito de um texto bastante conhecido, né? 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, que vai falar do famoso espinho na carne, né? Que foi imposto sobre o apóstolo Paulo para que ele não se ensoberbecesse por conta das grandes revelações que ele recebeu de Deus. Antes de lermos esse texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma verdade importante, né? Por quê? Porque muitas vezes quando você trata a respeito de um texto desse, as pessoas esperam que você fale aquilo que o texto não diz. Por mais que o texto dê traga alguma luz em relação ao que poderia ser esse espinho na carne, o texto propriamente dito, ele não vai falar o que é esse espinho na carne. Então, qualquer pessoa, qualquer irmão ou irmã que se dispõe a afirmar com certeza o que é esse espinho, ele está fazendo algo que a Bíblia adverte que um cristão, né, ele não deve fazer. E esse texto que traz essa advertência está na segunda epístola de João, capítulo 1, né, ela é composta por um só capítulo, no seu verso 9, que vai dizer assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, todo aquele que em si ensoberbece a ponto de afirmar coisas que o texto não afirma, ele está mostrando que ele não tem Deus, né? Então, não há como se esperar que alguém conte, alguém revele o que era esse espinho na carne. É algo que está com Deus. Deus ele fala, as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as encobertas pertencem a Ele, né? Pertencem a Deus. Bom, então vamos ver o que esse texto ele traz, essas verdades, como a gente pode aplicar essas verdades em nossas vidas. A primeira verdade aqui a gente já extraiu de outro texto, né? Não se ensoberbecer a ponto de afirmar coisas além daquilo que a revelação bíblica permite. Então vamos para o texto, Apocalipse capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7. A gente vai a Apocalipse capítulo 12 também, eu acho que por isso que eu acabei citando ele. Mas o texto base aqui é o 2 Coríntios 12, a partir do 7, que vai dizer assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O texto, logo de início, ele vai deixar muito claro que esse mensageiro de Satanás, esse espinho na carne imposto sobre Paulo, tinha como objetivo algo benéfico, né? A Bíblia vai dizer que Deus ele dá graça aos humildes e se opõe aos soberbos. E Paulo, em determinado texto, ele vai afirmar daquilo que ele fez, né? E ele vai falar, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, para que ele se mantesse ali humilde, né? Para que ele não se ensoberbecesse e ele continuasse sendo alvo da graça de Deus para cumprir o seu ministério, para chegar no final ele dizer o que de fato ele falou: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa de justiça, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Texto de 2 Timóteo, capítulo 4, né? Bom, então Deus ele usou a instrumentalidade desse mensageiro de Satanás, lembrando que Satanás e os seus mensageiros, né, eles não podem fazer nada se Deus não permitir. Então Deus ele permitiu, né, que esse espírito maligno, esse mensageiro de Satanás,
ele fosse um espinho na carne de Paulo, para que ele não viesse assim soberbecer. Sendo mensageiro de Satanás, mesmo a gente não sabendo o que seria esse espinho na carne, a gente pode entender algumas questões. Qual é a mensagem que Satanás ele traz? Ele é o tentador, né? E ele também é o acusador. O texto de Apocalipse 12, que acabei citando, né? Ele vai dizer assim, vai tratar da guerra, né, do dragão, a antiga serpente, diabo, Satanás. Ele é derrotado e expulso do céu. E no verso 7 vai falar assim, Apocalipse 12, a partir do verso 7, né? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Então, Satanás, ele é acusador. Outro texto legal para a gente dar uma olhada em relação a isso é Jó, né? Por 2 vezes Satanás, diante do testemunho que o próprio Deus dá a respeito de Jó, por 2 vezes ele vai questionar a conduta de Jó e vai trazer uma acusação. Capítulo 1, verso 9 vai dizer assim, Jó capítulo 1, verso 9. Então respondeu, Jó capítulo 1, verso 9, a partir do verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe ou cerca viva a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos o abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Aí Deus, ele aqui, depois da acusação de Satanás, Deus ele dá permissão para Satanás tocar Jó pela primeira vez, tocar primeiro em tudo que ele tem. E no capítulo 2, Satanás novamente vai fazer o papel de acusador, né? Jó capítulo 2, verso 4. Depois que Deus ele vem, dá outro testemunho de Jó e fala, ó, mesmo você trazendo aquela acusação diante de Jó e eu permitindo que você fizesse o que você fez, Jó ele permaneceu íntegro em sua conduta. Estou parafraseando, né? Então no verso 4, Satanás vai lá e diz, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Então Satanás, ele recebe a permissão de Deus, né, para poder tocar agora na pele de Jó, né? Outro texto, a gente mostrou 2 textos que Satanás vem e acusa o homem diante de Deus, e nesses 2 textos é permitido que ele faça isso. Há um propósito. No final do livro de Jó, a gente vê Jó falando, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, né? Agora os meus olhos te veem. Então, Deus ele permitiu aquilo para ter uma proximidade maior com Jó, né? E no capítulo, em 2 Crônicas, capítulo 18, aqui vai estar no reinado de Acabe, pelo reino do norte, e no reinado de Josafá, pelo reino do sul. A ordem dos reis, eu tenho até marcado aqui, ó, no reino do sul vem Saul, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa e vem o Josafá, né? O reino do sul. E no reino do norte vem Jeroboão, ele era um servo de Salomão, esse Jeroboão, Nadab, Baasa, Elás, Onri e Acabe. Então a gente está no reinado pelo reino do norte, Acabe, e pelo reino do sul, Josafá.
Acabe ele vai intentar guerra a Ramote Gileade, né? Ele vai se preparar para essa guerra e vai obter a ajuda de Josafá. Só que Josafá, rei do sul, ele vem e ele fala para Acabe consultar a Deus, né? Antes dessa peleja. Acabe primeiramente ele consulta os seus falsos profetas. Ezequiel, capítulo 20, ele vai deixar isso bem claro em relação àqueles que estão vivendo em pecado e querem consultar a Deus. É um texto bem longo, né? Mas fica para a meditação dos irmãos. Ezequiel capítulo 20. Então Acabe, numa vida de pecado, influenciado também pela sua esposa Jezabel, né? Acabe muito idólatra, ele consulta os seus profetas que de fato não consultam a Deus, mas são falsos profetas que profetizam aquilo que Acabe quer escutar. Então, a resposta dos profetas que Acabe consulta é a seguinte: sobe, eu estou lendo 2 Crônicas capítulo 18, verso 8. Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Aí, aqui foi a mensagem que os falsos profetas de Acabe trouxeram, então Josafá se opõe no mesmo versículo e diz assim: disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Então aqui mostra que Acabe não estava interessado no que Deus ia dizer, porque ele estava vivendo uma vida idólatra, né, uma vida de pecado. Então ele queria profetas que profetizavam aquilo que ele quer ouvir, coisa que muitas vezes tem sido buscado na igreja, né? Os, entre aspas, profetas contemporâneos. Eis que te digo, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Então isso não há nada novo debaixo do céu, como diz Salomão. Assim como hoje esses falsos profetas têm atraído multidões, Acabe tinha em volta de si muito desses falsos profetas e para ele era o suficiente, pois ele tinha ali Micaías, homem de Deus, que de fato por ele Acabe poderia consultar Deus, mas ele prefere ficar com seus falsos profetas, pois a própria vida de pecado dele fazia com que não fosse possível ele buscar Deus. Isso vai ficar claro em Ezequiel, capítulo 20, tá bom? Bom, e Micaías, aqui onde eu quero abordar, para ajudar a gente a compreender como Deus ele utiliza até os espíritos malignos para os seus propósitos, né? Os mensageiros de diabo, até Satanás ele utiliza por seu propósito. A partir do verso 18, olha o que Micaías vai dizer. Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Deus ele queria, né, era a vontade punitiva de Deus pelos pecados, né, de Acabe, que ele caísse na guerra contra Ramote Gileade. Aí voltando para o texto de Apocalipse, capítulo 12, verso 7, a gente já entende, né, a própria Bíblia vai deixar isso claro, que Satanás e os seus anjos, os seus mensageiros, eles não podem fazer nada sem a vontade permissiva de Deus. Além disso, eles são utilizados como instrumento de Deus, seja instrumento de correção, né, ou no caso do apóstolo Paulo, foi um instrumento de prevenção. Deus ele permitiu que aquele mensageiro de Satanás, colocado sobre a carne, né, de Paulo,
Aqui dá para entender carne como algo físico, ou como a carne, né? O seu velho homem. Eu acredito que é mais cabível a gente aplicar o velho homem. E sendo um acusador, Satanás, o, uh, o, seu, o seu mensageiro, sendo um acusador e um tentador, o seu mensageiro poderia estar trazendo tanto uma mensagem de acusação por tudo aquilo que Paulo ele fez, né, antes de ele ser trazido a Cristo, trazido por Cristo à fé, ou um tentador. Alguma tentação, né, ele impunha continuamente sobre Paulo, e Paulo, ele, tudo aquilo que a gente é capaz de fazer, a gente faz em Cristo, pois a Bíblia vai dizer muito claro, Jesus dizendo no capítulo 15 de João, pois sem mim nada podeis fazer. Então ele pede a ajuda de Deus para ele poder vencer, para ser tirado esse espinho, né, que foi colocado. E 3 vezes ele pede oração e Deus ele recusa. A Bíblia vai dizer muito claro que em João, capítulo 15, 1 João capítulo 5, verso 15, se eu não me engano, ou verso 14, vai dizer que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouve, né? Então, Deus ele não respondeu essa oração de Paulo, e ele falou para Paulo, ele falou, ó, a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que isso significa? Quando a gente entende a nossa incapacidade, a nossa debilidade, a nossa dependência de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Deus ele não compartilha a sua glória. Então por isso que a Bíblia vai dizer, para a gente não se vangloriar, não se gloriar em nossa força, em nossa sabedoria, em nossas posses, né? Não se gloriar em nossa riqueza, mas aquele que quer se gloriar, que ele se glorie em Deus, que ele se glorie por Deus, ele ser capacitado e capaz de realizar as coisas, não pela capacidade dele, mas pela capacidade de Deus. Outro texto legal que Paulo vai falar a respeito disso, antes de ele falar aquele texto que muitas pessoas utilizam fora de contexto, tudo posso naquele que me fortalece, ele vai dizer qual foi o trajeto pelo qual Deus conduziu ele, para depois ele afirmar que ele tudo pode naquele que o fortalece. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 12, ele vai dizer assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso o mesmo apóstolo, né, ele vai se gloriar nas fraquezas. Ele vai se gloriar em passar por situações, ou, no caso aqui, ter aquele espinho na carne que o mensageiro de Satanás colocou sobre ele, que foi um mecanismo pelo qual ele não se ensoberbecesse em relação a tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus. Aí o Paulo vai dizer assim, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu li o verso 9, a metade do verso 9, né? A parte B. E agora o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando a gente reconhece as nossas incapacidades, isso não deve ser um motivo para que a gente venha abrir mão de oportunidades que Deus coloca sobre nós. Pelo contrário, quando a gente reconhece a nossa incapacidade, é aí que de fato a gente deve se alegrar. Lembrando que o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar nessas incapacidades e nessas fraquezas. Então, trazendo aí o que o texto nos permite pensar sobre o assunto, o texto ele permite a gente ter convicção que esse mensageiro de Satanás, ele não foi colocar o espinho sobre a carne de Paulo sem a permissão de Deus. Ele serviu como um instrumento de Deus para um propósito maior, né? Um propósito bom.
que era que o coração desse grande homem de Deus não se ensoberbecesse, né? Então esse espírito maligno, Deus utilizou algo ruim para um fim benéfico, igual a história de José, né? No final, depois da morte de Jacó, os irmãos chegam diante de José, caem diante do joelho dele e falam: nosso pai disse para que a gente pedisse perdão a você por tudo que a gente fez. E José vai lá e fala assim: ó, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bênção, para que preservasse o povo. Então aquele ciúme dos irmãos de José, aquela ira que eles tinham do irmão a ponto de querer matá-lo, né? Deus utilizou isso para o bem não somente de José, mas do povo, né? E transformou aquele sentimento ruim, transformou aquele pecado dos irmãos deles em bênção. Transformou o mal em bem. E assim é o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo, o que aconteceu no caso de Jó, né? E o que aconteceu também no caso de Acabe, né? No caso de Acabe foi algo, uma correção, que a correção de Deus também é boa. Chega a determinado momento, quando a iniquidade dos cananeus chega ao nível que Deus ele permite, ele vai e derrama o juízo. Então, que a gente venha sempre lembrar nos momentos que aparecer a oportunidade, seja de pregar, seja de prestar algum serviço à comunidade da fé, mesmo seja algo que a gente nunca fez, que a gente venha lembrar que, mesmo se fosse algo que a gente já faz há muitos anos, a gente depende da graça e da misericórdia de Deus, pois o poder de Deus se aperfeiçoa não em nossas capacidades, não em nossa força, mas em nossa fraqueza, pois ele não compartilha a glória dele com ninguém. Então, como Paulo, que a gente venha se alegrar, sabendo que quando em nosso coração vem esse sentimento de incapacidade, de fraqueza, de angústia, por atentarmos para as circunstâncias ou as nossas incapacidades, que a gente venha dizer como ele. Parte B do verso 9. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.